Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu sou editora assistente da International Journal of Cardiovascular Science, a IJCS, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre artigos científicos, sobre publicação e os temas pertinentes que nós devemos saber sempre na hora de publicar o nosso artigo. Hoje nós estamos com o editor-chefe, que é o Dr. Cláudio Tinoco Mesquita, da IJCS, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre todo esse processo e aprender um pouquinho mais com o senhor. Tudo bem, professor? Tudo jóia. Obrigado, Marcela. Nada, fica à vontade. Bom, a gente vai começar a conversar sobre algumas pesquisas, algumas experiências dos artigos. Doutor Cláudio, o senhor podia compartilhar um pouquinho conosco sobre as suas pesquisas, sobre as suas experiências com esse processo de publicação, de artigos científicos? O que você tem para compartilhar conosco? Muito obrigado, Marcela. Eu acho que é uma oportunidade muito grande quando o mundo científico vai se abrindo para o estudante, né? Quando você está fazendo faculdade, tudo começa com a iniciação científica e muitos, às vezes, não têm essa oportunidade durante a graduação e vão ter um contato na pós-graduação, na residência e, eventualmente, no mestrado ou no doutorado. Sim. Mas a publicação científica, né, e mais do que isso, né, participar de um projeto de pesquisa, faz a diferença para a vida profissional. Primeiro, que você conhecer como que o conhecimento é criado, gerado, faz você ser mais crítico com as coisas que são trazidas para você, né? Você vai, por que essa informação está sendo dita desse jeito, né? Será que isso é realmente verdadeiro? Você passa a ter um olhar mais crítico, a ter um ceticismo com relação às coisas, que é muito positivo e poderoso, porque quando você começa a duvidar das coisas, começa a buscar a verdade científica, você já está fazendo ciência, né? A ciência é isso, é a busca da verdade. E hoje é crucial no mundo em que a gente vive, que tem movimento anti-ciência, que tem desinformação, que tem uma série de possibilidades para nos afastarmos da verdade, que a gente busque esse caminho. Então, tanto o IJCS, que veicula artigos científicos, publicações editoriais, cartas ao editor, revisões, com o objetivo de trazer o conhecimento na área da cardiologia e da ciência cardiovascular, mas todas as revistas da família da SBC têm esse objetivo, e a gente valoriza muito abraçar esse caminho e produzir e veicular a ciência de qualidade. Sim, é muito importante. É um trabalho que tem um impacto muito importante para a sociedade, né? Nós vemos a devolutiva que tem, principalmente na JCS, do público através das redes sociais, a interação. A gente vê o quanto a sociedade tem comprado essa ideia da ciência, né? Tem tentado vir contra a famosa fake news, tentado buscar aos poucos esse conhecimento científico tão importante para nós. O professor, quais foram os desafios que o senhor encontrou ao longo da sua vida acadêmica em publicar um artigo? O senhor teve facilidade durante a graduação? Pois é, então. Uma das coisas que eu acho importante é que as pessoas saibam que qualquer um pode publicar um artigo, né? Uhum. Às vezes as pessoas acham, é muito difícil, é impossível, e na verdade qualquer um que siga um método científico consegue uma publicação. E mais importante ainda, né? Eu acho que se você tem como um objetivo uma produção do conhecimento científico, você, com uma estruturação, com um caminho bem moldado, você vai conseguir. Uma das coisas que eu acho mais importante, Marcela, é a questão do mentor, né? Ter um Sim. mentor, uma mentora. O que é isso? O mentor é um indivíduo, né, que já tem mais tempo, mais experiência e que se une a uma pessoa mais jovem no processo, numa relação mentor-mentora, mentorado ou mentorada, e ali vão trocando experiências e fazendo o desenvolvimento, que não é só de um, não, é de ambos. Então, para mim, foi muito importante, né? Eu vou contar depois a experiência do meu primeiro artigo que eu
que eu publiquei, mas ter a presença de uma pessoa mais experiente junto contigo, uma pessoa que goste de transmitir conhecimento, que goste desse processo, é crucial para esse desenvolvimento, porque o desenvolvimento científico ele é complexo. E quando você tem a possibilidade de ter alguém te fazendo mentoria, ajuda você nesse desenvolvimento de uma maneira muito importante. Sim, com certeza. Eu percebi muito essa diferença antes de entrar na universidade, de como que era o panorama, era muito tópico quando a gente conversava sobre artigos científicos, sobre publicação, era algo muito inalcançável. Só que é realmente aquilo que o senhor pontuou. Quando nós temos algum mentor, alguém que sabe nos instruir muito bem, isso faz toda a diferença. Eu tive grandes mentores, inclusive o senhor, durante a trajetória, que realmente mostraram a importância do artigo científico, a importância de nós sabermos como pesquisar, o que publicar. Isso faz totalmente a diferença já no início da academia e lá no final também, quando a gente vê os frutos do nosso trabalho. É realmente muito importante ter alguém para auxiliar nesse todo o processo. E agora eu fiquei curiosa, eu queria saber como que foi o seu primeiro artigo científico, como foi o processo, o que o senhor escreveu, qual foi a sua inquietação? Então, quando eu fiz a faculdade de medicina, não havia um programa assim oficial de iniciação científica como hoje há, né? Hoje na Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo, tem um programa oficial, uma disciplina que é obrigatória e depois que o aluno faz, é feita logo no começo, né, no primeiro período, a iniciação científica 1, e depois, ao longo do curso de medicina, o aluno vai fazendo várias optativas, caso ele decida continuar na iniciação científica. No último evento de iniciação científica, foram mais de 200 alunos participando de projetos de pesquisa. Mas não tinha isso, né? Então, a gente ia aos congressos, via lá as pessoas apresentando os trabalhos, e aí a gente teve a oportunidade. Na época, meu irmão, ele tinha acabado de entrar, né, para a faculdade como professor, né? E aí ele falou, não, vamos organizar um grupo aqui para fazer uma pesquisa. A gente se juntou com um grupo de professores da patologia e fizemos uma revisão de atestados de óbito, de necrópsias lá do Hospital Universitário Antônio Pedro. Então, juntamos 10 alunos, cada aluno revisou 300 necrópsias, então a gente revisou 3.000 necrópsias, né? Então, foi um trabalho colaborativo, a gente ficou aí alguns meses fazendo isso, e aquela revisão a gente tirou os dados e conseguimos aí fazer uma avaliação sobre embolia pulmonar. Esse trabalho a gente, né, junto com os professores, né, o professor Evandro, também participou desse trabalho, um professor da cardiologia, que é o patrono de muitos de nós, né, o professor Pareto também, né, foi assim inspirador da cardiologia da UF. E aí a gente conseguiu fazer uma análise e descobrimos que a maioria dos casos de embolia pulmonar não tinham o diagnóstico correto. Depois a gente via na necrópsia. A gente apresentou num congresso da SOCERJ, né? E esse congresso foi em Friburgo, tenho até hoje a recordação. E ir ao congresso é muito importante para quem é mais jovem, assim, eu recomendo muito. Vão ao congresso científico. Nesse congresso eu tive a oportunidade de ver o professor Zerbini, né, que é foi, né, um dos ícones aí da cardiologia, da cirurgia cardíaca aqui no Brasil, né? E a gente fez a apresentação do trabalho, e depois no outro congresso a gente levou também para o Congresso Brasileiro e fomos premiados. Aí recebemos um prêmio, é o primeiro trabalho que eu participei, e isso me estimulou muito. E aí, muitos anos depois, né, aí eu já estava na residência, a gente transformou esse trabalho, que era um tema livre, numa publicação científica, e foi minha primeira publicação científica, está indexado, né, foi no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, e me deu uma alegria muito grande, né, de estar colaborando. O artigo já teve várias citações na literatura, e é uma sensação assim muito boa de você ter produzido um conhecimento científico, ter ajudado
ao desenvolvimento naquela área. E até hoje, às vezes, eu recebo e-mails, cartas referentes a esse artigo. Então, essa Caramba. foi a minha primeira experiência. Que legal. Compartilho muito do que o senhor sentiu nessa época. Eu recentemente também publiquei meu primeiro artigo e foi a mesma sensação, sair contando para a família toda, porque é um resultado de um trabalho que a gente tem quando é aceito, é publicado numa revista de nome, que é avaliada muito bem pelo CAPES, né? Então a gente tem essa sensação de dever cumprido e não para. A vontade é sempre continuar. E o senhor tocou num detalhe muito importante, que o senhor tinha um N muito bom, foi um artigo muito bem estruturado. Como que o senhor acha que é um processo que nós devemos seguir para escolher um bom periódico? Porque se nós temos um artigo tão bom assim, como que a gente consegue procurar um periódico que aceite o nosso artigo, que dê relevância? Quais são as dicas que o senhor acha essenciais para a gente seguir nesse processo? Ótima sua pergunta, né? A escolha do periódico científico é crucial, porque pode ser a diferença entre a aceitação e a rejeição do seu trabalho, né? Então, uma das coisas que ajudam muito a você escolher um bom periódico para submeter é o campo da revista, né? Então, se você tem, por exemplo, vou falar da IJCS, né? Qual é o perfil da IJCS? São artigos, né, de ciência cardiovascular que são publicados e que tem, assim, dentro da IJCS, bastante publicações da área de nutrição, tem bastante publicações da área de exercício físico, de fisiologia do exercício. Então, quando você escreve um artigo e, opa, estou vendo aqui, nessa revista veicula artigos, por exemplo, lá também tem bastante artigos de arritmia, de fibrilação atrial. Então, o seu artigo ele bate com a principal veiculação da revista, né? Então, olhe as referências que você escolheu para o seu artigo. Se naquelas referências tem uma, duas, três referências do Arquivos Brasileiros de Cardiologia, do IJCS, provavelmente é um bom local para você mandar a sua publicação. E, assim, não tenha assim, medo de mandar esse artigo, será que eu mando para essa revista? Mas não sei, eu não conheço ninguém. Fique tranquilo, você pode mandar para a revista que você não conheça ninguém dos editores, nenhum revisor, mas se o assunto do seu artigo se conecta com o assunto da revista, se você vê um perfil, isso tem muita chance de você estar acertando. Hoje existem ferramentas na internet, né, de inteligência artificial, né? How to find a good journal. Você bota ali, vai encontrar, você bota o título, bota um pouco do seu artigo e ele dá dicas, né, para a publicação. E também use um mentor, né? O mentor também ele vai olhar pela relevância dos seus achados, pelo ineditismo dos seus achados, se você vai conseguir uma publicação numa revista mais concorrida, né, com um fator de impacto mais alto e tal, ou se a sua publicação deve ir para um periódico que não seja tão concorrido, porque não há tantos dados novos. Quanto mais dados novos você tiver, tem mais chance de você conseguir uma publicação numa revista de alto impacto. O que eu aprendi também é que a gente tem que dar uma olhada no impacto que essa revista tem na sociedade. Em particular, a JCS tem muito isso. As pessoas têm comentado bastante quando a gente coloca nas redes sobre os artigos, que elas realmente estão entendendo, estão tendo acesso à revista. Eu considero uma das coisas mais importantes, que a sociedade compre a ideia também desse periódico específico, e é algo muito importante, até para nós, jovens, quando formos escolher uma revista para publicar. Eu acho que é algo essencial, nós olharmos se a comunidade tem consumido aquilo, porque não basta escolher uma revista muito boa, um periódico sensacional, se não atinge o público específico, né? Então, eu acho que é algo que a gente também deve ficar atento. Não, e você está falando uma coisa fundamental. Na JCS, a gente nunca tinha publicado nenhum artigo de fake news, nunca tinha saído. E aí,
naquela época, no começo da pandemia, né, que tinha muita desinformação e tal, e aí teve essa questão da infodemia, que era o excesso Sim. de informação, inclusive de informação falsa. E a gente escreveu um artigo sobre isso e enviamos para a JCS, foi publicado, e eu falei, pô, nunca saiu um artigo sobre isso, né? O artigo hoje já tem mais de 40 citações, né? Então é um dos artigos assim mais destacados da JCS. Então, às vezes você consegue até abrir campos novos na Sim. revista. Então não tenha medo se você tiver um bom conteúdo, se você tiver um bom artigo, mesmo numa área que a revista ainda não tenha publicado, mas ele se alinha com inovação, com informações de qualidade, dentro de uma estrutura que hoje os periódicos já têm bem escritos lá nas suas políticas, submeta, você vai surpreender que vai ter muita chance de você conseguir publicar. Excelente. Doutor Cláudio, a gente está falando muito sobre artigos, sobre escolha do periódico, mas o que o senhor acha que é primordial, o que nós devemos ter no nosso artigo? Uma estrutura que o senhor acha que seria uma estrutura de sucesso, que nós podemos seguir para que o nosso artigo seja bom, seja claro, conciso e que tenha alta chance de aprovação? Ótima pergunta. Para um artigo ser bom, ele tem que ter clareza no que ele quer responder. Então, todo artigo, toda pesquisa, né, ele tem uma pergunta central, clara. Será que vitamina D é boa para reduzir a pressão arterial? É uma pergunta, não sei se é uma boa pergunta ou uma pergunta ruim, mas é uma pergunta bem clara. Então, fizemos um estudo com vitamina D administrada, vimos que aconteceu isso ou aquilo com a pressão arterial. Então, quando você reconhece no artigo uma clareza metodológica em que há uma pergunta bem formulada, a pergunta tem que ter relevância científica, né? Não pode ser uma pergunta feita do nada, você tem que ter fundamentos e na introdução do artigo você vai dizer por que você escolheu aquela pergunta. Então, qual a situação atual sobre aquele tema? Qual o hiato ou lacuna no conhecimento que existe e como você pretende preencher essa lacuna com a sua pesquisa? Como você pretende responder à pergunta? Então, quando você tem essa pergunta, que é o objetivo do trabalho, você tem que ter uma metodologia bem clara, e é uma das causas número 1 de rejeição de artigo, é o artigo ter uma metodologia que não é capaz de responder a pergunta do artigo. Então, quando a metodologia é bem clara, a pergunta é relevante, bem formulada, os resultados estão bem descritos, através de tabelas, através de gráficos, através de análises estatísticas bem claras. A sua discussão daqueles resultados usa os dados da literatura para comparar e você chega a uma conclusão que está relacionada ao que você pesquisou, o artigo é imbatível. É o que a gente quer enquanto editor, receber um artigo claro. E muitas das vezes a gente recebe artigos que são a coxa de retalhos, que você não sabe, nós fizemos um estudo para avaliar a associação entre isso e aquilo outro, mas qual o objetivo de avaliar a associação, né? Não tem motivo nenhum para ele ter avaliado essa associação. Então, fica difícil para a gente justificar ter feito a pesquisa. Ah, não, mas era um trabalho que eu já tinha, e aí resolvi analisar se isso. Então, muitas das vezes o artigo ele acaba pecando por não ter a clareza metodológica. Então, essa é a dica número 1. Reflita exatamente o que você quer responder. Qual é a questão da pesquisa que você quer responder? Qual a metodologia você está empregando? Qual a justificativa para aquela pesquisa ter sido feita? E depois, como aqueles achados se encaixam na realidade do que já se sabe sobre aquele assunto e uma conclusão bem clara sobre aquilo. Isso faz um artigo de boa qualidade que vai ser aceito numa revista. Nossa,
muito importante que o senhor está pontuando, até porque a gente precisa ter em clareza isso antes de construir um trabalho, né? E ver qual é o impacto social isso pode ter. A nossa pesquisa pode melhorar a saúde cardiovascular ou trazer melhorias no tratamento. Eu acho que são coisas que a gente deve ter em mente sempre. E nesse processo todo, eu imagino que é bem complicado, né? Por experiência própria. Às vezes a gente precisa de auxílios. O senhor tem alguma ferramenta ou alguma estrutura que te facilita nesse processo de escrita acadêmica, de escrita sim. científica, que o senhor pode estar compartilhando esse segredo conosco? Não, então hoje existem, né, várias maneiras de você escrever cientificamente, né? E hoje há ferramentas, né, de softwares de inteligência artificial que dão um apoio muito bom, né? Hoje isso é uma revolução, a inteligência artificial generativa, né? Começou com o ChatGPT, pelo menos de maior impacto, mas hoje a gente tem várias ferramentas, né, que não vão escrever um artigo por você, que não vão traduzir um artigo por você, que não vão desenhar uma pesquisa científica por você, mas vão servir para te apoiar na hora da elaboração dos textos científicos, e hoje isso já é uma realidade, porque você consegue formular de uma maneira bastante clara alguns termos técnicos, alguns textos, e isso ajuda você, né? Então, hoje a gente tem mostrado cada vez mais para os alunos e para pós-graduandos e para os pesquisadores que a inteligência artificial ajuda. Então, um exemplo claro, né? Você escreveu uma conclusão sobre o seu artigo. Você vai na inteligência artificial e pede ali, faz um prompt, né? Ou seja, você faz um comando para a inteligência artificial. Torne esse texto correto em língua inglesa de forma técnica. Ele vai produzir ali um texto, um parágrafo em inglês, e depois você, que tem conhecimento também, pode fazer a curadoria daquele texto e melhorar a qualidade. Ele não é um tradutor, ele não é um formulador, ele não faz concisão sozinho, mas com o conhecimento que você vai adquirindo, ele vai te facilitando. E hoje muitas revistas já pedem, né, que você indique ali que usou a inteligência artificial para melhorar aquele texto. Eu acredito que em breve, né, as revistas da família da SBC também vão indicar isso, porque é cada vez mais frequente, e você precisa fugir, né, da questão do plágio, né? Tem que ter muito cuidado, porque às vezes um texto que você pode pegar ali pode estar simulando o texto de outra pessoa, de outro autor, né? Então é muito importante que quem faça as coisas tenha conhecimento. O senhor tocou num ponto muito importante nessa discussão, que é sobre o uso da inteligência artificial. Logo após a popularização do ChatGPT, todo mundo saiu correndo para utilizar a plataforma, e eu acho que tem um certo perigo no uso indiscriminado, né? O senhor tocou sobre a gente colocar a conclusão. Imagina se colocar grande parte do meu trabalho. O que o senhor acha que são os perigos, né, futuros de utilizar tanto o ChatGPT quanto o chatbot e a inteligência artificial nesse processo de escrita? O senhor acha que futuramente nós teremos problemas com a qualidade dos artigos ou com a questão de perder dados importantes, né? Aquela questão do sigilo? O que o senhor acha que nós podemos fazer para evitar esses processos? E também, como editor-chefe, como que o senhor vê isso dentro da revista científica? Não só, pergunta muito importante. A gente tem que ter muito cuidado, porque ali nas, né, linhas, quando você vai usar essas ferramentas, você tem que concordar com os termos de uso, né? E é como se você estivesse colocando numa mídia social, aquilo não tem nenhuma privacidade. Então, se você botar o seu artigo, seus resultados, suas informações ali, é como se você estivesse publicando numa mídia social. Tanto que vários grupos de revistas proíbem que os revisores
coloquem as informações dos artigos que eles recebem para revisar na inteligência artificial, porque aqueles dados a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e pode perder a questão da originalidade Sim. do dado, da privacidade do dado, do sigilo do dado. Então há uma preocupação muito grande. Eu recomendo que você tenha muito cuidado se você for usar, use em coisas pontuais, com muita atenção e curadoria sobre as informações. Algumas inteligências artificiais geram as chamadas alucinações, ou seja, cria informações sem bases, né? Entendo. Diz coisas que não correspondem à realidade, e isso é bastante perigoso. Hoje já tem, inclusive, informações de um disclaimer, né? Dizendo que algumas daquelas informações podem não corresponder à realidade para eles se inventarem. Então, é um processo de criação, de desenvolvimento, de formação muito grande. A inteligência artificial cada vez mais vai fazer parte da vida de todos nós em todos os Sim. aspectos, né? Inclusive na produção da ciência, na elaboração de artigos científicos, para nos ajudar a resumir artigos científicos, a melhor entender, mas elas não são capazes de substituir a pessoa, o ser humano, a criatividade, a capacidade, principalmente a responsabilidade que o ser humano tem que ter com o seu compromisso com a produção científica de qualidade, que é o compromisso do pesquisador. Então, esse é um tema de bastante relevância e que a gente está muito atento com isso, a gente tem discutido diariamente. Ainda é o melhor caminho para se começar a produzir de qualidades adequadas, ter bons mentores, participar de bons Sim. grupos de pesquisa, interagir com pessoas, estudar, e caso a pessoa venha gostar mesmo da produção científica, fazer um mestrado, um doutorado, se seguir nessa linha, né? A gente sempre lembra que o Brasil ele tem mais da sua 10% da sua população com nível superior, né? Mas o nível de pessoas com mestrado e doutorado é menos de 1% da Sim. população, é muito pouco, né, num país tão grande que tem tantas necessidades, e são, através de pesquisas, né, são as pesquisas que fazem com que o desenvolvimento científico evolua, né? A gente tem hoje carros elétricos, a gente tem alimentos produzidos com melhor qualidade pela Embrapa, a gente tem os jatos da Embraer, tudo Uhum. isso é fruto de pesquisa científica. E agora, durante a pandemia, a gente teve as vacinas, né, que Sim. salvaram tantas e tantas vidas pelo país e pelo mundo, que foram frutos da pesquisa científica. Então, a gente dá esse valor muito grande a isso. Sim, nós como sociedade, ainda mais esse público jovem que está vindo, nós devemos ter em mente que nós não devemos reter apenas para nós o que nós aprendemos. Se nós descobrimos alguma coisa importante, se nós temos alguma inquietação, a pesquisa é o melhor meio para que nós possamos ajudar a sociedade, ajudar a saúde, ajudar a todos. E nessa linha, eu gostaria de saber do senhor, para eu ter aprovação na IJCS, qual caminho eu devo seguir, quais são os erros mais comuns que o senhor vê na revista e que nós possamos evitar? Essa é uma ótima pergunta, né? Então, vamos falar um pouco de como ter o seu artigo aprovado. Então, uma vez que você decidiu que vai Uhum. submeter para uma revista científica, por exemplo, o JCS, primeira coisa, leia as instruções para os autores. Você tem que saber exatamente quais são os critérios que são usados naquela revista para a Sim. submissão e para a aprovação. Então, muitas vezes as pessoas vão lá escrever um texto e não botou, né, da determinada informação, tem, não pode ter o nome da instituição no texto. Aí a pessoa coloca com o nome da instituição, tem o artigo rejeitado. As referências têm que ser formatadas dessa maneira, e mandou a referência de outra maneira, Uhum. tem o artigo rejeitado. Tem que ter 5.000 palavras, ele manda com 10.000 palavras, vai ser rejeitado. Então, tem coisas
estão nas instruções e que não são seguidas. E hoje, assim, o artigo ele não fica indo e voltando, Sim. porque as revistas elas são cobradas pelo tempo para aprovação. Então ele é imediatamente rejeitado e o autor já vai ser frustrado ali no seu, né, logo no seu primeiro momento, porque não se adequou às necessidades da revista. Então, uma vez que você siga todas as instruções, pode ter 3 tabelas, ok, até 3 tabelas, tem que ter tantas palavras. É em inglês, então numa boa qualidade do inglês, revisado, né? Você mandou para a IJCS. Quais são as coisas cruciais, né? Então, a primeira coisa que a maioria dos revisores leva em consideração vai ser ler o abstract, né? Porque o abstract ele já indica para você a qualidade de um artigo ou não. E aí você já olha um abstract que não tem, né, não tem um objetivo claro, ou então o objetivo não tem um resultado ali justificado. A conclusão não tem nada a ver. Então, o abstract mal feito ajuda a reprovar o artigo, às vezes, direto. Pare e faça um bom abstract. Ele deve ser feito por último, depois você escreveu o artigo inteiro. Deve ter informações quantitativas que permitam, numa rápida leitura, que a pessoa decida se aquele artigo tem uma qualidade ou não. Porque muitas pessoas vão ver apenas o abstract, não vão ler o artigo como um todo. Então, os editores são preocupados com um bom abstract, como também um bom título. Sim. Então, É o que chama a atenção, né, do exato, artigo. o título é o menor abstract de um artigo científico. Então, se o título é mal formulado, se ele não chama atenção, então o título ele já pode ter, é diferente de um filme, de um livro, que você só quer saber como termina a história no final. No artigo científico, não. Às vezes você quer saber já desde o começo. Aí tem lá, tratamento com aspirina é eficaz para proteger de acidente vascular encefálico isquêmico. Você já sabe pelo título e vai buscar ali as evidências que comprovaram aquela impressão. Uma coisa importantíssima que rejeita muitos artigos, né? As pessoas, é claro que a tradução para o inglês é crucial, né? Recentemente eu vi isso, né? Pessoas usando ferramentas para traduzir para o inglês, mas sem nenhum tipo de revisão. Você tem que revisar, mesmo que você use uma ferramenta para auxiliar na tradução, você tem que revisar. Uma pessoa que entende inglês tem que revisar. E o inglês, né, caso você esteja submetendo para uma revista em que a língua seja o inglês, pode contribuir para a rejeição do seu artigo. Se tiver mal redigido, é difícil a pessoa achar que o conteúdo científico vai estar bom. Mas, hoje, por exemplo, o JCS, o Arquivo Brasileiro de Cardiologia, aceita em português, você pode submeter em português, e depois você pode até pagar uma tradução, e a SBC, ela cobra esse serviço apenas no custo da tradução, né? Não tem nenhum ganho para a SBC, só para melhorar a facilidade para submissão dos artigos também na língua portuguesa. E isso é crucial. O objetivo do trabalho, você tem que ter uma metodologia para atender aquele objetivo. Então, se você está dizendo que vai pesquisar, né, um trabalho bem simples, né? Vou pesquisar hipertensão arterial na população de pessoas da Baixada Fluminense, né? E aí, quando você vai na metodologia, não foi feita uma medida da pressão arterial nas pessoas da Baixada Fluminense. Ah, não, eu não pude ir na Baixada Fluminense, mas aí eu resolvi medir no centro do Rio, e aí chamava as pessoas que eram da Baixada Fluminense. Então, tem um viés,
só pessoas que estão ali, que passaram, que estão trabalhando. Então aquilo ali não é adequado para aquela pergunta que você fez. E isso de uma maneira muito simplista, mas extrapola para tudo. Então tem muitos artigos em que a metodologia proposta não é adequada para responder a pergunta. É motivo de rejeição e assim uma rejeição bem dolorosa para os autores, porque não tem como você corrigir, né? Você fez uma pergunta que não pode ser respondida, você vai ter que fazer outro Refazer o artigo. trabalho. Outra coisa que também é muito causa de rejeição, ou pelo menos de uma revisão maior, é a conclusão. O indivíduo escreve a conclusão não baseado no resultado que ele teve, né? Então, ele vai lá e faz um artigo em que ele, por exemplo, avaliou consumo de peixe na cidade, por exemplo, na cidade de Niterói. Em Niterói, fiz um inquérito, vi que tantas pessoas comem peixe tantas vezes por semana e tal, não sei o quê. Aí ele vai concluir assim: o consumo de peixe é altamente benéfico, não sei o quê. Ele não fez um estudo para Não avaliar. cumpriu com o método. Então ele conclui uma coisa, enquanto ele fez um estudo de prevalência para ver, ele conclui um estudo de efetividade. Então é muito comum os autores, é claro, né, gostam muito da pesquisa, mas fazerem conclusões que não são baseadas nos resultados que eles obtiveram, né? Então tentam extrapolar, inferir, e conclusão não é lugar para extrapolar e inferir. É o lugar em que você vai sintetizar e interpretar os achados do seu estudo, que pode ter coisas boas, coisas ruins e coisas neutras, mas faz parte, né? Nem todo estudo vai ter um resultado que vai impactar, que vai transformar, mas é importante que você veicule, porque evita que outras pessoas repitam aquele estudo e façam. Então, os estudos com resultados negativos, né? Então, testei tal medicamento, né? E aí, durante a pandemia de Covid, foram vários medicamentos testados, né? Azitromicina, enfim. E se tentava avaliar, e era importante veicular. Não teve resultado positivo. Porque as pessoas ou deixam de tratar daquele jeito, ou vão pesquisar uma nova droga. Então é importante que a gente veicule estudos com resultados negativos, estudos com resultados positivos, mas é fundamental que os estudos sejam bem feitos, que sejam coerentes, que as conclusões estejam pertinentes em relação aos resultados e que tenham uma boa metodologia. Isso faz o artigo ser publicado. Senão, é muito difícil. E é claro que tem as outras duas coisas, né? O artigo ele ser relevante, né? Um tema relevante, e o artigo ter uma inovação, um ineditismo. Isso tudo ajuda muito, né? Então, às vezes, né? Por exemplo, chegam artigos assim: avaliamos, muito comum, avaliamos a incidência de fatores de risco cardiovascular na cidade tal. Aí, há uma revista como o JCS, uma revista internacional, que tem editores, ela não tem uma relevância naquela cidade, né? Porque aquela informação ela pode ser interessante para os gestores de políticas de saúde daquela cidade, né? Tem mais hipertensos, mais diabetes, estamos tendo mais obesos, mas aquela informação é inédita. Às vezes o autor manda, mas nunca foi publicada o fator de risco da minha cidade. Sim, é inédita, mas ela não tem a relevância para o escopo internacional da revista. Ela seria interessante numa publicação regional, numa publicação lá da sua região, para o impacto local. Uma coisa diferente seria se fosse no Brasil, aí... No Brasil, ou por exemplo, às vezes, né, muito interessante. Avaliamos fatores de risco numa tribo indígena. Sim. Aí o que acontece? É uma informação inédita. Que um bom projeto de pesquisa, fiquem atentos. Isso, e aí eu posso comparar
com índios que saíram da sua tribo e agora estão morando na cidade. Sim, Posso comparar com pessoas que moram na cidade e então gera informações que são relevantes. Qual o impacto disso na vida, então, do índio que sai da sua região? O que a gente espera? Enquanto que, né, nem tudo que é original é relevante. E às sim. vezes as pessoas fazem. Outro dia chegou um artigo, comparamos os dados da minha cidade com a cidade no interior da Espanha. Aí a gente perguntou, mas por que você comparar? Não, porque eu morava na cidade da Espanha e vim para cá, e aí tinha as informações dos dois lugares. Isso aí é interessante, é original, ninguém nunca comparou, mas qual a relevância dessa informação do Uhum. ponto de vista científico, de tomada de. Então, às vezes, existem muito, é isso, né? São amostras de conveniência. O indivíduo já tem Sim. aquele dado e ele quer gerar uma informação científica. Não é assim que faz ciência. A ciência faz através de uma boa pergunta formulada. Então, procure boas perguntas. As respostas, né, vão vir depois. Mas o mais importante para o pesquisador é ter boas perguntas. Tem um professor da computação que ele fala isso, Cláudio, muitas vezes as pessoas vêm para mim, eu quero fazer um aplicativo para isso, aplicativo para isso. Ele fala assim, mas será que o aplicativo é uma boa solução? Mas será que isso é um problema? Então, existem muitos Sim. aplicativos que são feitos e que não é um problema que foi desenhado para ele resolver, né? Então, se apaixone pelo problema, não pela solução. Se apaixone pela pergunta, não pela resposta que o seu artigo está trazendo, porque é a pergunta que vai gerar todo o desenvolvimento de pesquisa necessário. O senhor traz uma discussão muito importante e até uma conscientização, não apenas para nós que somos autores e também quando estamos nos lugares de revisores, como editores de revista, de ter esse olhar apurado, né, na hora de avaliar esses artigos que estão chegando, para que a qualidade da publicação do Brasil continue tendo excelência, e não apenas com vários tipos de publicações que podem ser até irrelevantes e começar a trazer coisas que realmente possam trazer mudanças efetivas. Doutor Cláudio, o senhor tem algumas últimas dicas finais que o senhor considere essencial para que nós possamos encerrar esse momento maravilhoso, que se pudéssemos íamos ficar o tempo todo, mas tem algo que o senhor acha que nós ainda precisamos entender nesse âmbito de pesquisa nacional? Sim, uma das coisas que a gente abraçou nos últimos anos na JCS é essa questão da equidade, né, de gênero. Então, já tem 3 anos que a gente endossou o SAGER, né, que são orientações para a busca da equidade na pesquisa e nas publicações. Importante. Então, às vezes, chegam muitos artigos, né? Avaliamos aqui uma coisa simples, né? O eletrocardiograma em 200 homens. Mas por que? Não, porque era uma amostra, a gente estava avaliando numa academia, era mais fácil de fazer e tal. Então, existe uma disparidade muito grande na produção científica para homens e para mulheres. E cada vez mais a gente está buscando que as pesquisas tenham uma representatividade igual, né? Uma equidade entre os gêneros feminino e masculino, para que as informações sejam disponíveis para se tomar decisões para ambos os gêneros, porque existem diferenças fundamentais e biológicas, né, entre os gêneros, né? E que Então, merecem atenção, né? sim, então, na cardiologia, hoje a gente sabe que as mulheres estão subrepresentadas nos estudos científicos, que elas são menos diagnosticadas numa série de condições cardiovasculares em comparação aos homens, uma vez que elas recebam os diagnósticos, elas recebem menos tratamento, intensidades de tratamento em comparação com os homens, isso acaba levando
a desfechos desfavoráveis. Então, há hoje uma tendência que se inclua nos estudos científicos quantidades similares de homens e mulheres, que se desagregue as informações, as tabelas, os gráficos entre homens e mulheres, e que isso seja, inclusive, avaliado na discussão se há diferenças, né, entre as informações e os resultados dos homens e das mulheres. Isso é crucial, cada vez mais se estimula, o JCS, os revisores são orientados a isso, né, para que haja uma avaliação e se questione, por que você não colocou aqui essa informação? Porque vários artigos não têm essa informação, é só quando a gente solicita é que vão trazer. Então, essa é uma preocupação que a gente tem tido e que cada vez mais a gente acredita que vai crescer. E, para finalizar, né, o que o JCS quer? A gente tem um exemplo da própria Marcela, de que é mais jovens participando da ciência, né? Então, um dos movimentos que a gente tem é de buscar, atrair e englobar jovens através de uma série de iniciativas. A gente está nas mídias sociais, não é isso, Marcelo? Sim. Participando, né, com o Twitter, com o Instagram, a gente faz podcasts, a gente está fazendo vídeos, a gente tem premiações no Congresso, a gente tem cursos de treinamento em iniciação científica, em desenvolvimento de projetos científicos da SBC. E eu devolvo aqui para a Marcela. O que, Marcela, você acha que a sua participação na JCS te ajudou no seu desenvolvimento? Nossa, é uma pergunta difícil, Uhum. mas fácil de responder. A IJCS ela abriu muitas oportunidades, principalmente de entender como funciona o outro lado da pesquisa. Porque para nós que somos autores, ficamos com aquela empolgação de escrever um artigo, de pensar como que vai ser o meu resultado, será que ele vai ser bom, vai ser positivo? E quando eu estou na IJCS como editora assistente, eu tenho uma outra visão. Não apenas a empolgação, mas eu tenho que me atentar aos detalhes. Será que essa introdução realmente está boa? Será que a minha metodologia está clara e concisa? Isso é um olhar que antes eu não tinha. E hoje eu dou mais valor a todo o processo de metodologia da pesquisa. Então isso é uma oportunidade muito incrível que a JCS me concedeu. Obrigada, professor, pela oportunidade, e é algo que nós devemos buscar sempre. Nós, jovens, devemos sempre estar voltados para a pesquisa, de produzir conhecimento para nós e para a sociedade. Eu acho que isso é primordial pelos tempos que nós estamos vivendo, né? De muita disseminação de notícias contraditórias, de notícias falsas, e quando a gente aprende a importância da pesquisa, de entender que nós devemos fazer uma pesquisa detalhada, clara e concisa, com compromisso com a verdade, e isso consegue abrir a nossa mente para muitas outras oportunidades. E a JCS é uma revista maravilhosa justamente por isso, pelo compromisso não apenas em publicar sobre as ciências cardiovasculares, mas em trazer a verdade científica a todo momento. Isso é algo que eu considero um diferencial da revista e o compromisso que a SBC também tem de dar relevância a essas questões tão importantes. Eu gostaria de ficar muito mais conversando com o senhor aqui, foi um prazer imenso. E para você que quer saber mais, nós escrevemos um editorial sobre o que os autores precisam saber para a pesquisa científica. Ele está nas nossas redes, a gente vai colocar aí embaixo do vídeo para que vocês possam acessar e conseguir saber um pouco mais sobre todo esse processo de escrita científica. Dr. Cláudio, muito obrigada pela presença, foi um prazer conversar com o senhor e eu devolvo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Marcela. Agradeço a SBC a oportunidade, né? E convido vocês a seguirem as nossas mídias sociais, né? Tanto as mídias da própria SBC quanto as do JCS. A gente tem uma presença boa aí no Twitter, no Instagram. E interagir é fundamental, né? Tem dúvida, manda um e-mail para a gente, submete seu artigo, não tenha medo, né, de seu artigo ser rejeitado, de ser criticado, porque só assim, só tentando, só fazendo, né, a publicação é que você vai efetivamente crescer nessa área da publicação científica, alcançar o seu desenvolvimento
e contribuir para o cenário da cardiologia nacional. Fico muito feliz, agradeço mais uma vez a Marcela, a todos daqui da SBC, pela oportunidade, e a gente espera em breve estar com vocês mais uma vez. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada, pessoal.